Muito boa noite, eu sou o Marden, esposo da Midian. E eu sou Midian, esposa do Marden. Que bom, né? Nesse sábado à tarde, começo de noite, mais um programa Espaço Família, aqui pela Rede Fonte de Comunicação. Esse programa tão especial, tão importante para você que nos acompanha, um programa que sempre traz à tona temas importantes, temas relevantes para a sua família, para a sua casa. E nessa noite não é diferente, vamos falar de um tema muito bacana, muito especial. Você é nosso convidado a participar conosco no 3254-1080. O tema de hoje são os perigos da internet. Temos vivido, uma geração tecnológica, estamos no século XXI e a tecnologia ela invadiu a nossa casa, a nossa família. Nós usamos, nossos filhos usam, todos usam. Como saber usar essa ferramenta tão importante, mas também ter os cuidados, né? Ela é muito perigosa se não soubermos usar de forma correta, não é isso, Midian? É verdade. E para falar desse tema, que é um tema bastante interessante, que precisamos de muita informação a respeito, tanto os adolescentes, as crianças, quanto os pais, os jovens, todos nós precisamos. Erramos, às vezes, por desconhecer do assunto. Então, hoje é a oportunidade de você conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Para falar debater sobre o tema, trouxemos aqui Márcia Cabral, que é professora, educadora e mãe de 3 filhos adolescentes que estão nessa fase internautica. Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Boa noite, Midian. Boa noite, Marden. É uma satisfação poder participar desse momento. Igualmente. Dr. Tiago Giacomo, que é advogado e jornalista e que tem feito palestras a respeito do tema. Boa noite, Dr. Tiago. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Agradeço a vocês o convite feito pela Fonte TV e espero contribuir para essa discussão que é tão importante para as famílias, os pais e os jovens. Com certeza. E Núbia, que é mestre em educação, neuropsicóloga, coordenadora, orientadora, mãe, vó, tudo, né, Núbia? Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite. O tema hoje está muito interessante. Eu acho que nós vamos ter um momento bom de informação para a família, e de conhecimento, de criar conhecimento aqui nesse bate-papo. Verdade. Que maravilha, né? Quem está em casa pode nos ligar no 3254-1080. A sua participação sempre para nós é importante, você pode fazer perguntas, dar a sua opinião. E para começar o debate, vamos assistir um VT. Acompanhe conosco. Nosso VT não está aí? Depois voltamos para o VT então. Doutor Tiago, o senhor trabalha aí, o senhor é advogado, jornalista, e eu tive o privilégio de acompanhá-lo em uma palestra numa escola importante aqui de Goiânia e fiquei muito impactado com a sua fala. Fala um pouco para nós sobre a importância desse tema, não só para as crianças, para os adolescentes, mas para a família que está nos acompanhando. Olha, então, eu desenvolvo esse trabalho desde o ano passado porque eu cheguei à conclusão que é preciso uma conscientização dessa nova geração. Essa nossa geração aqui, adultos, nós estamos nesse limbo, porque quando éramos criança, não tínhamos o que se vê hoje com as novas crianças, o acesso à internet, o uso de celular, esses problemas que nasceram nesse interregno aí de 10 anos, digamos assim. Quantos problemas, quantos termos novos, nudes, cyberbullying, não é verdade? Apelidos, perseguição, selfies, termos que até muito pouco tempo atrás a gente sequer imaginava que existia. Então é importante, sim, que a nova geração tenha uma instrução para que use essas ferramentas de uma forma que seja positiva na vida delas, da família delas e dos colegas, das pessoas que elas convivem nas escolas. Por isso que eu desenvolvi esse projeto e faço essas palestras em todas as escolas de Goiás, do Brasil, levando para as crianças, para os professores e para os pais que tem a obrigação de estar acompanhando os filhos, dar a mão para os filhos e acompanhar essa evolução tecnológica, essa mudança de comportamento. Então eu trago alguns exemplos, alguns debates, alguns casos para que se conscientize esses jovens do futuro e que tenham justamente esse uso positivo dessas ferramentas, porque isso é um caminho sem volta. Nós não conseguimos mais imaginar a nossa vida, seja profissional, seja pessoal, sem a interferência da internet e dos dispositivos que usamos para acessar a internet, telefones, computadores, tablets. Então é preciso uma mudança geral no comportamento, tanto de adultos quanto de jovens, para que seja um proveito positivo no uso dessas ferramentas. Que bom, né, Midian? E é isso mesmo. Esse programa ele tem o intuito
de trazer para vocês que nos acompanham todos os sábados aqui, uma reflexão. Nós não estamos aqui fazendo uma apologia contra o uso da internet, contra os dispositivos tecnológicos, pelo contrário, né, se nós soubermos utilizá-los, eles são muito importantes, mas ao mesmo tempo, né, a falta de cuidado pode ser uma grande brecha, né, para que pessoas maldosas, o mundo está muito perigoso, e a internet, ela tem os seus perigos, então você precisa ficar atento e acompanhar. Esse programa quer te despertar para isso, né, Midian? É verdade. Me preocupa muito porque tem alguns adolescentes, se não a maioria deles, são adolescentes muito imaturos, então, se não tiver a supervisão dos pais, como o Dr. Tiago falou, vão usar de uma forma muito irreverente, inconsequente, mesmo tendo base familiar. A base familiar existe, mas se não tiver a supervisão constante da família, pode se perder no caminho, né? Para falar sobre isso, vamos aqui para a mãe de 3 adolescentes, que está vivendo isso na pele, mas não do lado ruim, não, do lado positivo, porque ela supervisiona. Essa aqui é presente na vida dos filhos, né? Mas o que você tem observado em relação aos colegas deles? O que você tem visto, até de precaução que você tem que tomar para que eles não entrem nesse mundo? Porque o que a gente vê é que tem pornografia, tem pedofilia. Esses dias eu vi um site, não dá para dizer o nome aqui, mas tem vários como esse, que ensina os adolescentes a fazerem maldade, até com o próprio corpo. Sabe assim, a depilar com fogo, a comer pimenta até vomitar, umas coisas assim, muito sem critério. E esses sites são visitados, inclusive viram canais, em que a pessoa que tem o site, vira canal, ganha dinheiro... Milhares de seguidores, né? Milhares, ganha dinheiro para poder ensinar maldades para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Então, diga, como é que você faz, Márcia, para lidar com tudo isso? Olha, a partir do primeiro momento, assim, que eu tive a oportunidade de ter a internet em casa, porque até então, né, foi orientar, né, acompanhar, até porque eu também estava sempre em fase de estudo, e eles sempre por perto e muito curiosos. Então, não limitar essa curiosidade, mas conduzir. Procurei sempre conduzir, e hoje eles estão agindo assim de forma autônoma, né? Estão sempre indagando e vou olhar na internet. Mas estou sempre questionando, será que isso é verdade, né? Até que ponto que o fundamento tem realmente, tem uma base, tem uma consistência. E eles estão levando isso para a vida, né? E assim, até a fase de acesso à mídia, foi tudo muito bem orientado, Facebook, para ter página, procurei retardar um pouco, porque a idade não é para menores de idade, né? Mas eles têm, mas é supervisionado. A senha da caçula é minha senha, né? O WhatsApp também dela é o meu celular. Então, eu acredito muito na fala de uma colega de trabalho, que ela fala assim, olha, quem ama, cuida, e quem cuida, confia, mas supervisionando. Jamais sem confiar e deixar muito solto. Até porque a gente confia nos nossos filhos, mas os outros a gente tem que supervisionar. Não pode confiar nos outros, nos filhos dos outros, né? Não. Que às vezes estão sem supervisão e que influenciam os nossos filhos. Então tem que estar bem atento mesmo. Mas você agora também como professora, o que você percebe nos seus alunos? Porque são crianças, né, que você lida. Isso, é na faixa etária de 8 anos, né? E esse universo, a gente vê que ele permeia muito, alguns com liberdade demais. Muitas crianças chegam em sala de aula e comentam, e aí a gente vai conduzindo o diálogo e percebe que eles têm liberdade mesmo de acessar sozinhos, tem página no Facebook e convidam várias pessoas, né? E até porque eles nos convidam, então eu aproveito este momento para estar orientando. Sempre pedir ajuda dos pais, quando tiver convite de pessoas, verificar a origem, se tem amigos em comum, quem são esses amigos, se são familiares, se não aceitarem. E também sempre estou trabalhando com eles, porque nosso trabalho é muito pautado em pesquisa. Então, a gente está sempre orientando eles, assim, surge uma dúvida na sala de aula, estamos tratando de um tema, né, ali dentro do conteúdo, e vem uma pergunta, muitas vezes a gente até tem a resposta, mas vamos pesquisar? Vamos, né, montamos ali para mostrar, porque foi dessa forma que eu fiz em casa. Tem a dúvida? Então, vamos atrás dessa informação, mas de uma forma bem consciente, bem orientada, sempre com muita orientação. Que bom, né? Quem está em casa nos acompanhando, nosso telefone está aí, 3254-1080, ligue e participe. É bom falar, te cortando, desculpa, mas é bom falar que quem participar ao vivo vai concorrer ao final do programa a uma semijoia da Marlin Semijoia, tá bom? Então, mas tem que participar ao vivo, não basta só ligar não, tá? Que bom, né? Núbia, você é educadora há muitos anos, né? Tem muita experiência com os jovens. E qual o papel você
coloca para nós e quem nos acompanha da escola, nessa parceria. Eu sei que cada um tem a sua responsabilidade, né? Cada um tem o seu papel, os pais têm o seu papel, o cidadão tem o seu papel, o educador, a escola também tem, né? O poder público tem o seu papel também. Mas você, como educador, o que você tem visto, né, na prática aí, dos nossos jovens tão perdidos com o uso dessa ferramenta, né, da internet e até se comprometendo, né? Tem muitos que se comprometem aí, né, se expõem e sofrem até vexame, né? Sofrem perseguição, né, pela exposição que tiveram. Constrangimento. Fala um pouco mais sobre esse tema, Núbia. Então, Marden, eu vejo a escola hoje como um instrumento para facilitar a vida dos pais a mexer com essa novidade, como o nosso colega aqui já falou, né? Essa geração nossa agora, eu acho que é a geração que é da novidade da tecnologia. É quando a tecnologia fica de fácil acesso e eles adquirem com muita facilidade. Provavelmente os filhos dos nossos filhos não terão mais esse problema porque não será mais tanta novidade, né? Mas a escola, ela cumpre um papel muito importante, até porque muitas coisas são descobertas na escola, né? Muitas atitudes de bullying, por exemplo, é dentro da escola. E nós, nesses anos todos de experiência na educação, nos últimos anos, a gente vem passando por algumas coisas ligadas à internet que nós não passávamos até pouco tempo. Por exemplo, eu já tive que chamar uma família para contar que a filha tinha feito nude, tinha passado para a sala e já estava tendo um problema seríssimo na escola toda, que a filha já não queria mais ir para a escola, pressionada pelo constrangimento do que ela fez. E quando a gente chamou a adolescente de 12 anos para conversar, foi questão de um segundo, é um clique, sabe? Então, assim, ela não imaginou da repercussão que isso causaria na vida dela e do prejuízo que isso iria trazer. E o que eu acho mais grave, em relação à internet, não é o uso da internet de forma sem moderação, né? Vamos ouvir primeiro a ligação, depois eu termino? Boa noite, quem fala? Boa noite. Oi, é o Rander? Oi, Rander, tudo bem? É o Rander? Tudo bem, Rander? Bem-vindo ao Espaço Família. Tudo bem? Tudo bem. Qual a sua opinião sobre o tema de hoje? Oi? Qual a sua opinião sobre o tema de hoje? Olha, é um tema muito importante, Olha, o tema de hoje é muito importante, muito de grande relevância. Pode falar, né? Como vocês disseram, internet, né, ela tanto pode ser uma ferramenta hoje importante para o nosso dia a dia, mas pode se tornar um fator de risco hoje para nossas crianças, né, nossos jovens, uma vez desassistidos, né, sem supervisão. E eu pergunto para o doutor, eu gostaria de te perguntar para o doutor Giacomo. Sim, pode perguntar. Nas palestras dele, por exemplo, para os pais. Sim. Se a orientação é proibir o uso, estipulando uma faixa etária para iniciar no uso dessas ferramentas, ou qual seria hoje a melhor orientação para os pais que estão ouvindo aí o programa? Em relação àquelas crianças, né, aqueles adolescentes que já estão querendo ter aí os seus aparelhos e consequentemente, está acessando, né, a internet. Tá ótimo. Tá. Obrigado, Wander. Deus te abençoe, viu? Pergunta muito importante, né? A Núbia conclui primeiro o raciocínio dela, Núbia. Aí eu passo ao Dr. Tiago. Tá bom. Então, o que nós temos que preocupar não é com o uso da internet, da forma como é os sentimentos que vêm por trás de como ele faz o uso errado. Eu vi crianças usando nude, enviando nude para ser aceito no grupo, porque sofriam bullying. Então, a fragilidade emocional, a submissão a aceitar muitas coisas para ser aceito, os sentimentos que estão imbuídos dentro das atitudes usadas a internet como uma ferramenta ruim, é que nós temos que focar e preocupar como educadores. Então, assim, o que está por trás dessa criança? Que sentimentos que ela está tendo? Do que está fazendo ela sentir? Isso é só um sintoma, né? É só um sintoma, exatamente. Tem que procurar a causa. Então, não é a internet, não é o uso da internet, é o que está por trás de usar a internet dessa forma. Que maravilha, né? Doutor Tiago, a pergunta do Wander é interessante, né? Ele pergunta se tem uma idade para começar ou tem que proibir.
Como é que é? Dentro do campo aí da atuação do senhor, o que o senhor orienta as famílias? Olha, eu deixo realmente para cada família ela decidir isso no seu mais íntimo, da forma como cria o seu filho. Eu passo sempre exemplos, dicas, conselhos, porque eu acho que cada caso é um caso. Porque, primeira coisa, hoje o acesso à internet está sendo transferido para o celular. Então, hoje os jovens usam muito mais a internet através do celular do que um computador em casa, por exemplo. Esse é o primeiro ponto. Então, o pai e a mãe têm que decidir, tem que analisar se para o filho dele é interessante ter um celular com a idade do filho. Uhum. Por exemplo, qual que é a justificativa para um filho ter um celular hoje? Realmente é a questão dos riscos, né? Muitos pais falam que é arriscado ficar sem comunicação com os filhos e por isso passam o celular para os filhos para ter essa comunicação a todo momento. Mas cada caso é um caso. Tem filhos que às vezes por falta de oportunidade, desde mais cedo, com 8, 10 anos, são obrigados a ir a pé à escola, a pegar ônibus, a pegar carona. Já tem outras famílias, outros casos, que os pais levam e buscam os filhos a todo momento, ou seja, eles não passam por essa exposição, por esse risco. Será que para cada caso a gente pode usar a mesma regra? Eu acredito que não, né? Eu acredito que um filho que esteja menos favorecido do ponto de vista econômico, ele corra mais risco estando nas ruas e por isso se justifique usar o celular. Já aquele filho que não corre esse risco, não vejo tanta pertinência em ter um celular. Esse é o primeiro ponto. Mas o que eu quero deixar bem claro para os pais, que não é só essa supervisão e essa penalização ao jovem quando erra, que deve ser mantido dentro de casa. Também é importante que os pais, as pessoas que cuidam dos jovens, deem exemplos no uso dessas ferramentas. Porque, olha só, um tema que a todo momento é debatido entre nós, privacidade e intimidade. São direitos que todos nós temos, está previsto na nossa Constituição, que é a regra mais importante, mais pesada do país. Mas olha só, se eu sou um pai que exponho na minha rede social o meu filho nu desde o dia que ele nasceu, se eu exponho na minha rede social que uma pessoa da minha proximidade faleceu, se eu exponho na minha rede social que eu não estou passando por um momento financeiro bom, se eu exponho na minha rede social onde que eu moro, onde que eu trabalho, o que que eu gosto de comer, para onde que eu gosto de viajar, onde está a minha intimidade, onde está a minha privacidade, se eu, como adulto, a todo momento violo esse meu direito através das minhas postagens. Então é importante para os pais que estão assistindo aí, que além da supervisão, que tenham que dar exemplos eficazes para os seus filhos. Não adianta você punir, não adianta você fiscalizar se você não dá um exemplo de acordo com o que você pune, de acordo com o que você fiscaliza. Então, dê o exemplo de utilizar essas ferramentas de uma forma positiva. E eu dei o exemplo aqui da intimidade, da privacidade, porque eu percebo muito isso. Muitos pais que às vezes cobram do filho uma sabedoria, ou então usar de uma forma mais segura, não fazem isso. Não sabem preservar a sua privacidade, não sabem preservar a sua intimidade, não sabem preservar a sua boa imagem, a sua reputação. Nessa época agora de problemas na política, na economia, quantos maus exemplos nós vemos aí de jovens e de adultos que partem para as ofensas. Não é verdade? Essa questão da religião também é um assunto também extremamente delicado. Quantas vezes nós não vimos problemas, né? Liberdade de expressão também é um direito nosso, mas tem que ser executado com certo limite, porque a liberdade de expressão não é um direito limitado que você tem. Você tem o direito sim de dar a sua opinião, mas você não pode, por exemplo, ofender terceiros. Nós vimos isso aqui em Goiás e foi um caso que espalhou no Brasil inteiro. Na última semana, foi exemplo daquele atleta que estava carregando a tocha olímpica em uma cadeira de rodas e ao tentar fazer uma manobra, o policial segurou e ele teve que se apoiar com o pé para não cair. No mesmo dia ele foi simplesmente massacrado, executado nas redes sociais como uma farsa, uma pessoa que não é honesta, como uma pessoa que não é paraplégica, uma pessoa que não tem problemas motores, quando na verdade ele tem. Era uma pessoa honesta, era um atleta paraolímpico e muita gente o ofendeu só por causa de um vídeo que foi divulgado na internet, ou seja, extrapolou o seu direito de expressar o seu pensamento, a sua opinião. Então, além da supervisão, você pai, você mãe, você que cuida de alguém que ainda está em fase de crescimento, dê um bom exemplo.
Isso é muito importante, né? O programa Espaço Família traz essa reflexão para você, né? Nós não queremos trazer nenhum peso sobre você, mas que realmente nós somos exemplos e nossos filhos nos veem o tempo todo, né? Às vezes não é nem crime, não está nem errado, mas é uma exposição exagerada que traz constrangimento, desnecessária. Né? Desnecessária, né, Midian? Uhum. Ou então até pode expor algumas coisas, desde que não exponha, por exemplo, eu vejo muitos pais postando na internet, eu acho que até isso é perigoso, não que seja não é condenatório, não é, como é que fala? Não se condena uma pessoa que faz isso, mas é um alerta que a gente pode deixar. Colocando o filho com a camiseta da escola, né? Colocando locais onde a pessoa tem fácil acesso, ela não mora ali. Marcando endereços. Marcando endereço. Então, né? Isso é perigoso porque pode até vir um futuro sequestro, coisas parecidas. Inclusive, um sequestrador um dia na televisão falou isso. Eu sequestrei porque a família deixou muito fácil, deixou o caminho todo para mim. Eu fui lá porque estava tudo muito fácil, porque a família expôs muitas coisas, né? Expor a felicidade, expor algumas coisas, diferente do que expor fatores, informações que podem levar a prejudicar a si mesmo e ao próprio filho, né? Que bom, né? Quem está em casa nos acompanhando, tá o telefone aí, 3254-1080, participe, que ao final tem um sorteio de uma semijoia da Marley Semijoias. Márcia, as pessoas que têm redes sociais, elas falam que são os amigos, né? É meu amigo no Instagram, é meu amigo no Facebook. Esse conceito de amigo está muito genérico, não está? É verdade. Você como mãe, porque eu vou ser sincero para vocês que estão aqui conosco e para quem nos acompanha aqui, né? Eu tenho pouquíssimos amigos, poucos mesmo, né? Eu já tenho aí quase 40 anos de idade e posso dizer com segurança que eu tenho poucos amigos, porque realmente um amigo é aquele que você confia, aquele que você pode, né, a qualquer tempo estar do lado dele. E na internet eu tenho na minha rede social milhares de seguidores, né? Que eu falo que são, no Facebook eu tenho mais de 1000. Então, falam que são meus amigos, mas na verdade não são tão amigos assim, né? Como é que você, como mãe, passa para os filhos, né, esse conceito da amizade? Porque tem que ter muito cuidado com isso, né? Não é todo mundo que está ali no Facebook ou no Instagram que é amigo. É verdade. E pegando o gancho dessa fala, já teve alguma situação de risco onde você pôde presenciar, de repente, algum amigo, entre aspas, até suposto pedófilo, suposto, né, pessoa que queria, às vezes... Ou incentivar uma coisa errada, incentivar, né, uma coisa errada, que você teve que intervir de forma mais veemente? Olha, essa situação, assim, explicitamente não ocorreu próximo a mim, não, né? Mas, assim, sempre a gente ouve em televisão, amigas que passaram por isso. E eu sempre procurei trazer esses exemplos, essas histórias para dentro da minha casa, para uma forma de orientar. Como o Tiago disse, né? Procure sempre dar os exemplos e tá sempre trazendo informações, sempre expondo. E essa questão de amizade é tão interessante porque até hoje, até o Gabriel, de 16 anos, a Ana Clara, de 14, quando surge um convite para eles, que eles falam assim, olha só, mamãe, eu não conheço. A senhora conhece? Porque às vezes tem alguém do contato, uma pessoa ou outra. Então eles mesmos têm critérios para adicionar um amigo ou não. Ou até eles mesmos, não, essa pessoa não é, está aqui de curioso. Eles não adicionam. Eu sou como Madem, pela profissão, né? E pelo tempo, assim, tenho muitos seguidores no Facebook. Mas aquela questão de amigos com quem a gente mantém um contato e que coloca as fotos sempre e marca, sempre os mais próximos, né? E esse exemplo a gente está sempre dando para eles, porque realmente faz diferença na vida de um jovem hoje, ele ter controle sobre o que ele está expondo e para quem ele está expondo. Até porque ele pode ser vítima de algum comentário maldoso e isso gerar, né, algum constrangimento. Agora, uma situação que eu já vivenciei foi entre as próprias colegas, assim, os jovens ali próximo da escola, né? E eles incentivando essa gravação de vídeo, né? Olha, faz um vídeo assim para mandar, às vezes, pro rapazinho que está interessado, né? E eu, claro, como educadora e como mãe, estava por perto e não deixei de dar meu palpite, né? Foi a palavra certa, estava por perto. Tem pais que estão longe, não vem isso, né? É verdade. Uma pena. Nós temos um apoio cultural, voltamos em instante. Olá, estamos de volta. Sua participação é muito importante. Ligue, participe e ao final do programa concorra uma semijoia da Marley Semijoia.
Antes de passar para os convidados, a fala da Nubia me fez pensar em algo que eu quero compartilhar com vocês. Ela falou muito sobre a questão de buscar a causa e não o sintoma do que tem acontecido, porque a gente trabalha muito com os sintomas. Mas o que tem levado, né, o jovem, a criança, o adolescente em busca da internet? Tem meninos que passam 12 horas a fio na internet, que não tem nem espaço para comida, para nada, para descanso, porque estão lá viciados. O que leva para conviver com os pais? E às vezes me questiona, e eu faço questionamento para alguns adolescentes, porque eu convivo muito com eles, e muitos falam: meus pais não estão nem aí para mim, meus pais não estão em casa, não param em casa, não me supervisionam. Eles chamam por supervisão e não tem a supervisão que tanto eles clamam. Adolescente precisa de limite, de segurança, de sentir até cobrado. Eles clamam por isso, apesar de reclamarem, mas eles clamam por isso. E muitos pais não estão lá para poder ouvir esse clamor. E por isso, muitos adolescentes que estão aí, pai e mãe, estão carentes, estão num poço sem fundo, e essa carência faz com que eles bebam em fontes inseguras, em fontes que vão levá-los às vezes para a beira da amargura, do precipício mesmo, de se expor como nudes, de se expor com sites que são às vezes até impróprios para a idade deles, né? Até esses dias eu me deparei com uma situação em que um aluno levou para a sala um experimento que ele tinha visto na internet, e algo maligno. E eu penso, o que faz um adolescente fazer isso, né? Então, assim, pense isso, pai. Se você está com dificuldade nessa área, se vê que o seu adolescente está com dificuldade nessa área, nós temos um departamento da igreja, Fonte da Vida, que é um departamento semifilantrópico e interdenominacional, né? Não tem religião nele, que é o DAI, Departamento de Aconselhamento Especial. E lá você pode buscar uma ajuda emocional, porque sabemos que isso tem... essa questão, esse comportamento tem origens muito mais profundas do que a gente pensa. Então, não é só analisar o que a gente está analisando aqui, analisar além dessas lentes, além do que a gente tem falado. Isso é um alerta para a prática. Mas o que tem acontecido de fato na essência, né? Então, busque o DAI. É 3541-4112, ligue lá na segunda-feira, horário comercial, que vai ter alguém para te atender lá e para te dar um apoio, até para que você ou o seu filho façam um atendimento lá com eles, tá bom? Núbia, o que você tem a dizer em relação à erotização infantil que a gente tem visto muito na internet? E tem pais que até gostam disso e acham bonitinho, né? Acha lindo, né? Não é nem bonitinho, acham lindo e até propicia ocasiões para que a criança exponha. Se não tem lá a câmera, ele inventa uma câmera para filmar a criança e ele mesmo posta isso. Como é que você vê isso em relação à sexualidade dessa criança, né? Como é que você vê uma família que faz isso? Como é que é a sua leitura em relação a isso? E o que deixar para esses pais, né? Eu fico muito triste quando eu vejo esses vídeos de crianças bem pequenas, ainda totalmente indefesas, dependentes dos seus cuidadores, né? Que curte aquele momento de uma música tão pesada, de uma música para ambientes de adolescentes, às vezes até maiores de idade, né? Uma letra horrível. Aquela criança descendo até o chão, requebrando, e o pai achando lindo, todo mundo batendo palma. Então, assim, e o Tiago, acho que ele falou uma coisa certeira nesse momento. Pai, deu o exemplo. Esse menino que tem 5 anos, a sua filha hoje que dança até o chão, que rebola, que dança o funk, quando ela tiver 15, ela vai dançar lá fora. E você vai querer segurar, e foi você que incentivou isso. Então, a gente tem que saber o que nós incentivamos. É o mesmo para a bebida, né? O pai que posta uma foto com o filho bebendo, ou bebendo do lado do filho, ou pede o filho para trazer para ele. Me preocupa muito isso, porque o pai faz isso às vezes achando que ama e que é só uma brincadeira sem maldade. Mas não é que tenha maldade, você o ama. Mas você está mostrando para ele, você está legitimando essa música dentro da sua casa, essa bebida dentro da sua casa, a erotização do seu filho ou da sua filha com 5, 6, 7 anos de idade. Nós temos visto aí nas mídias, MCs, cantores mirinhos, cantando cada músicas, participando de baile funk, até de madrugada, com os pais empresariando e ganhando fortunas com isso. Então, assim, isso me assusta, sabe? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu não acho normal, não acho normal, sabe? Inclusive, em São Paulo, Rio, eu soube que o Ministério Público entrou com algumas ações querendo impedir os pais que as crianças tivessem esse tipo de profissão, né? Está aí no YouTube para todo mundo ouvir. E os pais incentivam, são empresários, inclusive, né? E me preocupa muito isso, porque é na roupa que a minha neta hoje usa que ela vai aprender a se vestir futuramente, sabe? Esses dias eu li um depoimento de um pai famoso aí,
dizendo como ele tratava a filha dele quando ele a buscava na escola, que ele descia, abria a porta para ela e falava que ela estava linda. Ele era sempre muito gentil com ela, porque ele estava ensinando para ela naquele momento como os homens devem tratar uma mulher, sabe? Ele pai, ele estava dando um exemplo. Então, a gente tem que pensar nisso. O que você ouve em casa, o que você assiste, o que você posta no seu Face, o que você escuta no som do seu carro quando seu filho está dentro, você está falando para o seu filho assim, ó, isso é legal, isso é bacana, faça assim, porque você está autorizando, legitimando e dizendo no campo espiritual até, né? Nós estamos abrindo a porta e aberta, estamos abrindo a janela, deixa para que coisas ruins aconteçam na vida dessa família depois. Então vamos preocupar agora. Eu vejo escolas preocupadas em barrar o tamanho do short e da calça e da saia com os alunos. Não somos nós da escola que temos que se preocupar com isso. Tem que ser o pai na hora que levou para a escola. Como que não preocupa? Quantas vezes nós chamamos o aluno na escola para falar para um adolescente que o short estava muito curto para estar dentro da sala de aula? E essa criança se vestiu junto com os pais. Cadê esses pais? Então, assim, é isso que a Midian falou. Amor é cuidar, é supervisionar, é zelar pela imagem do seu filho, que ainda, deixar isso muito claro, ele é indefeso. Ele não tem noção, às vezes, né, de que está muito curto e de que representa esse curto, o que representa a letra daquela música que ela está dançando. E estão comercializando isso. E uma dica que eu deixo para as famílias do bem, né, para os pais, educadores, não compartilhe esses vídeos não, nem no WhatsApp, nem no Facebook, nem em redes sociais. Quando você receber, exclua. Quando você compartilha, quando você comenta, nem dá ibope no comentário negativo, porque às vezes para falar que não é bom, ele acaba dando ibope para o assunto, né? Exclua a pessoa que te mandou isso, porque nós não podemos ser cúmplices, compactuar com esse tipo de atitude. Maravilha, né? Quem está em casa acompanhando, nosso telefone está na nossa telinha, 3254-1080. Doutor Tiago, dentro da esfera jurídica, a gente sabe que a legislação ainda é muito precária em relação à internet, aos crimes de internet e tudo mais. Está acontecendo agora algumas mudanças, né? Tudo que é posto na internet é legítimo? Pode? Ou tem coisas que não podem? Porque eu vejo assim, os jovens de hoje, eles não têm essa noção, né? Eu queria que o senhor falasse para nós aí como advogado, para quem está nos acompanhando também, como é que funciona isso na internet? Eu posso ser penalizado por algum tipo de atitude? Antes que ele responda, vamos atender uma ligação. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Lívia Regina, pastora Midian. Oi, Lívia, tá boa? Tudo bem? Seja bem-vinda. Um abraço para vocês, pastor Mário, pastor Midian. Saudade. Eu estou ligando para parabenizar pelo programa, que eu acompanho sempre. Que bom. E especialmente parabenizando pelo tema de hoje. Quero fazer a título de contribuição mesmo para essa discussão, reforçando tudo que os palestrantes daí hoje falaram, né? Que são especialistas, mas chamando a atenção também para a questão do quanto a internet, por todos esses fatores que todos eles já colocaram, tem contribuído para a violência sexual contra a criança e adolescente. Isso tem sido visto índices comprovados no processo, né, desse tribunal, e que motivou uma campanha agora, que nós começamos dia 18 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. E eu fiquei muito impressionada porque como de uns anos para cá esses índices aumentaram em função da liberação, né, sem supervisão, sem controle da internet, dos pais e dos filhos, né? E dizer o seguinte, que o que a Lúbia Rejane disse é muito importante, buscar causa e dizer que a família precisa dialogar com as crianças. Muitas crianças têm procurado na internet conceitos que elas ouvem na rua, ouvem na escola e que não têm liberdade de conversar com os pais. Então elas ficam curiosas para saber o que é pornografia, o que é pedofilia, e não tem essa liberdade, esse diálogo em casa, acabam procurando os amigos ou a internet e são alvos fáceis, presas fáceis para os aliciadores, para os serem violentados. Lembrando que a violência sexual não ocorre só fisicamente, né? É a exposição da imagem, é o voyeurismo, é o toque, e essas crianças estão sendo aliciadas nas escolas, na internet, em todos os locais, e a família precisa conversar sobre isso para empoderar essa criança a dizer não, a dizer
quando ela reconhecer quando ela está correndo risco. Que tipo de sinais ela pode perceber numa conversa que ela deve evitar, de um amigo que ela deve evitar. Então, acho que fundamental é descobrir a causa, né, que passa pela autoestima, pelo bullying, por se sentir pertencente a um grupo, mas para combater essa causa, precisa empoderar as crianças com diálogo, com amor e com afeto. Eu acho que o programa contribuiu muito para essa discussão. Acho que a gente tem que pensar muito, refletir muito sobre isso, porque o Brasil hoje é o primeiro país na América do Sul, aliás, da América, em violência sexual infantil e o segundo do mundo. Então isso nos faz perceber o quanto nossas famílias estão despreparadas para supervisionar até, para acompanhar, porque eles não conversam com os seus filhos. Né? Os pais precisam conversar sobre tudo, inclusive violência sexual e como a internet contribui para que eles sejam presas fáceis. Mas era essa a minha contribuição. Um abraço a vocês. Você contribuiu demais, muito importante sua participação. Fiquei muito feliz de ter ligado, viu? Adoro você sabe disso. E dá um beijo na Dona Nilza, que é outra telespectadora assídua nossa. Um beijo, Dona Nilza. Tiago, e aí? Como é que funciona essa questão no campo do jurídico da internet? Primeira coisa, internet não é terra sem lei. Isso tem que ficar claro para você jovem, para você pai, para você mãe. Se nós pararmos para pensar, vamos pegar um exemplo hipotético, o que acontece nas escolas, os xingamentos, as ofensas, as perseguições, o bullying, né? Imagine que um colega é xingado, ele é ofendido na escola por um outro colega. Agora imagine que nessa mesma situação, que um colega poste num Facebook aí, ou numa outra rede social, uma ofensa a esse colega. Para a justiça, o que vocês acham, se todos vocês fossem juízes, o que seria mais fácil para o juiz ficar convencido da ofensa? Testemunhas falando que um xingou o outro, ou um print mostrando que em algum momento houve uma ofensa em uma rede social. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que, às vezes, o nosso comportamento no mundo virtual é muito mais fácil da gente ser responsabilizado, ser penalizado, porque é um registro que ocorreu ali, naquele momento, que todo mundo ficou sabendo. E aí o print vai imortalizar aquilo ali e você que cometeu essa ofensa, que um exemplo é de ofensa, você pode ser punido com esse print levado para a justiça. Ao contrário do que muitos pensam, internet não é terra sem lei e as provas produzidas ali são muito mais fáceis de se levar uma pena para quem cometeu um ato ilícito do que um outro exemplo que dependa de testemunha, por exemplo. Então, o que nos frustra um pouco é que os atos ilícitos eles podem gerar responsabilizações civis e responsabilizações criminais. Para você que não tem 18 anos, você está com sinal verde para poder xingar as pessoas na internet sem que não tenha nenhuma responsabilização? A resposta é negativa, é não. O nosso Código Civil fala que você que não tem 18 anos, se você ofende alguém, quem vai pagar essa conta no caso de um processo civil pedindo uma indenização por danos morais são os seus pais ou os responsáveis por você. Então, pais, fiquem atentos a isso. Até o seu filho completar 18 anos, se ele ofende alguém através da internet, você será o responsável pelo pagamento no caso de um processo que tenha esse pedido de indenização por danos morais. Na esfera criminal, quem tem menos de 18 anos não comete crime, como é que é isso? Olha, não comete crime, mas comete algo que a lei chama de ato infracional, que é como se fosse um crime. Se qualquer um de nós aqui, que estamos aqui no programa, que temos mais de 18 anos, cometemos algo que é pela lei considerado como crime, nós vamos responder pelo crime. Se não temos 18 anos, vamos responder pelo ato infracional. E as penas para quem comete um ato infracional, ou seja, um crime cometido por quem tem menos de 18 anos, podem levar até uma apreensão pelo prazo máximo de 3 anos. Também pode levar a obrigação de prestar serviços à comunidade, trabalhar em asilo, varrer rua. Ou seja, não existe essa falsa impressão de que a internet é terra sem lei. Muito pelo contrário, está longe de ser. E é isso que nós temos que ter em mente ao utilizar essa ferramenta para que não tenhamos nenhum desses prejuízos que eu trouxe, que simplesmente é a aplicação da lei que existe no nosso país. Que bom, né? Você que está nos acompanhando nessa noite, o programa de hoje maravilhoso, né? Como sempre, o doutor Tiago, todas as convidadas aqui, fazendo esclarecimentos muito fortes, né? Para que você fique alerta e atento com a sua família. A Igreja Fonte da Vida, como instituição religiosa, né? Traz a vocês esse programa para abençoar a sua casa, que você possa crescer e se alertar.
Nosso programa está terminando, né? Vou dar uma palavrinha final rapidinha para cada um, o tempo está estourando mesmo. Vou deixar uma mensagem para você que nos acompanhou nessa noite. Núbia Rejane, mais uma vez, nossa companheira aqui do Espaço Família, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns à Fonte de novo por esse tema tão importante. Só uma deixa para o pai. Tenha relacionamentos presenciais com seus filhos e não virtuais. Relacione com seu filho fisicamente. Não se estabeleça com ele uma relação só no campo virtual, porque com certeza ele vai ser vítima de outras pessoas que vão utilizar dessa fragilidade emocional dele para coisas ruins. Doutor Tiago, mais uma vez, muito obrigado, né? O senhor contribuiu muito nessa noite conosco, né? Jornalista, advogado, né? Palestrante, e Deus possa abençoá-lo. Eu agradeço o convite, fico à disposição para você, telespectador, para o programa, para eventuais dúvidas. Acho que sim, que é um tema que realmente, como nós vimos aqui, o tempo passou tão rápido e não tivemos a oportunidade de esgotá-lo, né? São tantos os problemas, os pormenores para ser discutido, e eu acho que realmente eu faço das palavras dela as minhas. Tenha realmente um amor maior pelo seu filho, pela sua filha, estimule sim a convivência, o contato, a conversa, o diálogo, a orientação e, como eu disse anteriormente, o exemplo. Dê o bom exemplo, porque não se esqueça que nesse primeiro momento da vida do jovem, você pai, você mãe é o espelho para tudo que ele vai se tornar no futuro. É isso que eu deixo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Márcia. Pelo lugar, parabéns pela mãe que tem sido, pela educadora que é, pelo né? fruto. Porque tem dado bons frutos e isso que nós precisamos hoje em dia. E foi muito bom tê-la conosco. Boa noite, obrigado. Eu agradeço, uma oportunidade única, até porque no espaço educativo também sou exemplo como educadora. E meu recado também para os pais: sejam vocês os provocadores de fortes emoções na vida dos seus filhos. Né? Conduzam eles pelos melhores caminhos, orientando mesmo, juntos no dia a dia, ou chorando junto, né? Comemorando as coisas boas, mas com muito carinho, muito amor. Obrigada. Já minha esposa, boa noite. Boa noite a todos, obrigada pela audiência. Eu quero agradecer a Marli Semijoias pelo companheirismo, pelas joias que sempre dou aqui no programa. Fala o número rapidinho de 1 a 2. 2. Lívia Regina ganhou a semijoia da Marli Semijoia. Vamos entregar para você. Obrigada, Leite, pela make, pelo cabelo. E eu quero falar para o Lucas, que é meu sobrinho que faz aniversário hoje. Lucas, os tios amam você, você é primoroso. Que Deus te abençoe muito, viu? Fica com Deus, todo mundo. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que você tenha uma semana de vitória. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.